Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Olá, boa tarde. Começa agora mais um episódio do E aí, doutor? Hoje vou trazer muitas informações valiosas para você. O consultório do E aí, doutor está aberto para você tirar todas as suas dúvidas de saúde. Vamos lá, aproveitem e pergunte agora. Quem tem dúvidas hoje aqui? Nossa, quanta gente! Eu vou passar por aqui, me dá licença, que eu vou falar com esta moça que está de roxo. Boa tarde. Qual o seu nome? Valéria. Você pode ficar de pé, Valéria? Tudo bem? Obrigado que você veio aqui. Qual a sua pergunta hoje? Eu queria saber se a artrite ela é hereditária. Se a artrite é hereditária. Isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Pode sentar. A artrite, ela pode ser hereditária, que é a chamada artrite reumatoide familiar. E ela pode ser herdada de pai para filhos. Já existe outro tipo de artrite, que é aquela artrite que é traumática, que quando você começa a fazer muito esporte ou usa muito articulação, ela também pode acontecer com você. Obrigado pela sua pergunta. Quem vai fazer a segunda pergunta para mim? Nossa, quanta gente. Você. Boa tarde. Vou mudar aqui. Como vai você? Tudo bem? Qual o seu nome? Fátima. Fátima. Fátima, qual a sua pergunta, Fátima? Doutor, eu queria saber se é mito ou verdade que o vinho faz bem ao coração, às veias artérias, coronárias. Boa pergunta. Agora está no inverno, todo mundo quer tomar vinho, né? Pois é, o vinho, na verdade, ele faz bem ao coração. Ele dilata os vasos sanguíneos, mas ele tem um efeito que é muito conhecido, que ele é antioxidante. O vinho, a casca da uva preta, daquela uva que faz o vinho tinto, tem uma substância chamada resveratrol. E o resveratrol, nome difícil, né? Mas o resveratrol é antioxidante e protege os vasos sanguíneos. Mas cuidado, não beba em excesso. O homem pode beber até 2 cálices por dia e a mulher, quantos? 1, porque a mulher corre risco de ter mais arritmia cardíaca, ok? Obrigado pela sua pergunta. Quem mais? Agora eu vou aqui para baixo, chega de ficar aqui em cima. Ok, boa tarde, como vai? Boa tarde, doutor. Qual o seu nome? Adriana. Adriana. Obrigado pela sua coragem, Adriana. Obrigada. Vamos ver. Doutor, eu queria saber por que meus olhos ficam sempre vermelhos. Bom, os seus olhos podem ficar vermelhos por várias ocasiões. Aliás, não só os seus, como os nossos também. Dentro do olho, essa parte branca que a gente vê chama-se conjuntiva. A parte branca é a conjuntiva. E às vezes os vasos sanguíneos da conjuntiva, eles ficam inflamados, eles aumentam de tamanho e dão essa vermelhidão que a gente chama de conjuntivite, que pode ser infecciosa ou somente inflamatória. A dica que eu te dou, procura colocar sempre compressas úmidas e frias, ou até mornas, dependendo da situação em que você está, para melhorar a sua vermelhidão. E vocês, mulheres, cuidado com a maquiagem, porque às vezes a maquiagem pode cair lá dentro e irritar seus olhos também, ok? Muito obrigado. Bem, você também pode mandar as suas perguntas enviando um e-mail pelo nosso site. Vamos ver qual é a dúvida da Célia, de Cascavel, no Paraná. Vamos ver. A Célia pergunta: depois que eu entrei na menopausa, transpiro muito à noite. O que eu posso fazer para diminuir esse problema? Quando a mulher entra na menopausa, o corpo dela perde alguns hormônios, como o estrogênio. Esse hormônio age no hipotálamo e ajuda a regular a temperatura. A falta do hormônio acaba elevando a temperatura do corpo, deixando a pele mais corada e com a sensação de formigamento. É melhor evitar comidas apimentadas e bebidas alcoólicas, podem fazer você transpirar ainda mais. Se você estiver muito incomodada com sintomas da menopausa, procure seu médico. Ele vai indicar o tratamento ideal para você. A outra pergunta do e-mail é do Wagner, daqui de São Paulo. Vamos ver. É verdade que todos os homens mais velhos têm disfunção erétil? Wagner, isso não é verdade. Pelo menos 1/4 dos homens nunca vai sofrer de disfunção erétil.
Após os 40, a porcentagem de homens que podem desenvolver esse problema é de 20%. Aos 45, o número pode subir para 45% e vai subindo quase 1% a cada ano que passa. Bem, amanhã tem mais. Pergunte agora. Continue mandando suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor. Você precisa ficar atento a uma ameaça silenciosa e praticamente invisível, que pode ser altamente prejudicial à sua saúde. Você imagina que está seguro, mas saiba que o alimento que você compra no supermercado, como essa maçã aparentemente saudável, pode estar contaminada. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, cerca de 20% de todos os alimentos que os brasileiros colocam no carrinho do supermercado ou na sacola da feira estão em desacordo com uma ou mais normas do Ministério da Saúde. Só no estado do Paraná, nos últimos 20 anos, 1.600.000 pessoas sofreram algum tipo de contaminação alimentar. Segundo uma pesquisa feita com produtores agrícolas, 77% deles acreditam que o pior perigo de contaminação ainda é químico, provocado por agroquímicos, desinfetantes e antibióticos. E atenção, a notícia que eu vou dar é preocupante. Não é só a contaminação química que é perigosa. A biológica também é altamente prejudicial e acontece constantemente. Quem vai falar mais um pouco sobre isso é o biomédico Dr. Roberto Figueiredo. Seja bem-vindo, Roberto. Como vai? Tudo bem? A nossa equipe foi a um grande supermercado e flagrou algumas falhas comuns que podem causar contaminação biológica. Isso não acontece em poucos supermercados, não. Você vai ver que também pode acontecer com você. Acompanhe conosco. Quem tem os mesmos hábitos das pessoas que nós vimos aqui nesse filme, hein? Quem tem? Muita gente, não é mesmo? Com certeza, a nossa convidada também toca nos alimentos quando vai às compras. Palmirinha, seja bem-vinda! Como vai a Palmirinha? Oi, doutor, tudo bem? Que prazer tê-la conosco hoje aqui. Obrigada. Palmirinha, conta uma coisa pra mim. Você sabia que no supermercado tem tanto perigo assim como a gente falou aqui? Ah, tem bastante, tem bastante. Você já sabia disso? Já sabia disso. Você escolhe as suas frutas? Escolho bem minhas frutas, porque quando você vai comprar uma fruta e tem uma estragada perto, então já contaminou aquela uma que não está estragada. Olha que dica boa que ela deu, hein? Então você precisa tomar muito cuidado, escolher, procurar um outro lugar que esteja bem fresquinha. Você então... costuma mexer nas frutas, por exemplo? Segura essa maçã. Eu costumo olhar. Se não tem esse cabinho aqui e às vezes está escurinho aqui, olha. Aqui dentro? É aqui dentro. Entendi. Está com problema, está contaminada, então você tem que tomar muito cuidado. Ela tem que estar um brilho, que não esteja machucada. Doutor Roberto, quando a gente vai ao supermercado, como é que faz? A gente pode pegar na fruta, assim, como a gente pegou? Não, pode sim. Tem muita gente que até... A melancia, o pessoal dá uma verdadeira surra nela, né? Para escolher a melancia, né? Isso. Mas primeiro você tem que escolher, que o Brasil é abençoado, né? Você tem frutas todo ano. Então você tem que escolher, principalmente as frutas da época. As frutas da época, e observe as que estiverem com alguma manchadas ou podre, pedaços embolorados. Né, que já se costuma, aquele barril, sempre tem uma fruta embolorada, contamina todo o barril. É verdade. Né? Então você sempre retira e quando chega na sua casa também, dá uma olhadinha, né, gente? Sabe quantas pessoas manipulam uma maçã como esta? Ao menos 30 pessoas. E sabe quais tipos de bactérias podem estar aqui, Palmirinha? Quantos tipos? Você tem ideia? Ah, muitos, né? Então eu vou te mostrar agora aqui os tipos mais frequentes de bactérias que a gente encontra nos alimentos. Olha, geralmente a gente tem salmonela, que é aquela bactéria com aquela carinha de boazinha, shigella,
que também é perigosa, o Staphylococcus aureus e, finalmente, a Escherichia coli, ou E. coli. Elas todas podem levar a casos graves de náusea, vômito, dores abdominais, diarreia e febre. E em casos mais graves, a salmonela, por exemplo, pode levar até à morte. Essas são as principais bactérias transmitidas por manipulação e podem estar em qualquer um desses alimentos aqui nesse freezer, que eu vou levar você, ou na comida que você compra no supermercado. Você pode vestir esse jaleco para mim? Que a gente vai manipular e vai mexer em coisas... Eu não sou doutor, hein? Não, agora você vai ficar minha assistente aqui, ó. Vai pondo esta luvinha aqui pra mim. Eu vou colocar o meu jaleco também. E eu brigava muito na minha culinária de pôr essas luvas aqui, hein? Ih, você tá com o meu avental? Você tá com o meu jaleco, olha só. Mas não tem problema. Você pode ficar com o meu jaleco, que a gente vai colocar aqui as luvas. E nós vamos ver que coisa interessante. Por quê? Eu vou convidar a Palmirinha agora para a gente examinar um setor muito importante do supermercado, que é a compra de carne. A primeira qualidade de carne que eu gostaria de discutir com vocês todos é a carne moída. O que você acha dessa carne moída que eu posso abrir para você ver? Pode. Que coisa que você costuma fazer quando vai ver a carne moída? Eu costumo fazer isso daqui, ó. O que é isso aí? Você sente a... Eu sinto, porque às vezes aqui ela tá escura. E você costuma cheirar a carne? Cheiro sim. Cheiro sim. Se ela tá com cheirinho meio desagradável... Você não compra? Não, não coloco. E essa data aqui? Tem sempre data de validade, né, Palmeirinha? Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela é trocada, viu, doutor? Ah, é? Às vezes é trocada, então tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro, doutor, a pedir para o açougueiro cortar um pedaço ou de alcatra, ou, aliás, de colchão mole, ou colchão duro, ou então patinho, e mandar moer. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Palmeirinha, eu vou pegar uma carne como essa aqui, que é a carne normal, uma carne vermelha, que não é mais a carne moída. Como que você examina essa carne, normalmente também? Você vê a cor? Vejo a cor, você tá vendo que essa daqui tá mais escura do que aqui na frente? Tô vendo. Então ela não tá fresquinha, olha, você tá vendo aqui, olha? Aqui, já tô vendo, olha. Tá vendo aqui? Aqui, né? E também tem aquela enganação, doutor. Coloca os pedaços mais bonitos em cima. E os mais... E os mais... antigos. Exatamente, ó. Por baixo. Doutor Roberto, é assim mesmo que funciona, né? Os mercados idôneos, né, eles fazem coisa mais séria. Por isso que a escolha que você tem que fazer é do supermercado idôneo, que você tenha confiança, né? Entendi. Concordo totalmente com a Palmeirinha, que quando ela fala que ela compra um pedaço de carne, que ela observa e manda moer na hora. Inclusive, a própria vigilância sanitária, eles contraindicam que as carnes já sejam moídas, isso tudo, né? Entendi. Então, você observa tudo. Quando você chega em casa, inclusive essas bandejinhas térmicas, como essa, elas têm que ser retiradas para você refrigerar. Obrigado. Né? E vá direto para casa, né, Palmeirinha? Nada de buscar criança na escola, nos shopping centers. Agora, quantos dias a carne no freezer pode ficar armazenada? Se ela for bem... Doutor Roberto, 1 ano? 2 anos? A carne moída num freezer até no máximo 2 meses. 2 meses? 2 meses. Entendi. Tá? E a carne normal? A carne normal, de 3 a 5 meses. Observe também se o balcão de refrigeração não está lotado. Alimentos encostados uns nos outros dificultam a circulação do ar frio. Dessa forma, a temperatura dos alimentos aumenta e eles podem estragar. O peixe fresco também é um alimento que deve ser consumido no mesmo dia e resfriado com gelo embaixo. Para evitar risco de contaminação, opte por peixes congelados. Vamos lá, Palmeirinha, vem aqui. Agora, alimentos que são vendidos em latas. Palmeirinha, tem algum problema se você for a um supermercado, por exemplo, e ver que tem 20 latas assim, uma em cima da outra e assim? É perigoso, não é? Se for um produto bom, que está embalado, não tem problema nenhum, doutor. Mas se for aquele fininho, tem problema. Porque pode enferrujar e já pegar a bactéria, não é, doutor? Doutor Roberto, essas latas assim, muitas, até 3 é o ideal, não é? Uma em cima da outra? Olha, até que elas podem ser empilhadas, né? Desde que ela respeite um empilhamento máximo, que até a própria embalagem já diz, né? Mas o que você tem que observar? Primeiro, a presença de insetos. Veja a data de validade, né? Pontos de ferrugem, latas amassadas, latas estufadas.
né? Que toda lata por dentro ela tem um verniz de proteção. Entendi. E a partir do instante que você amassar, você parte esse verniz. Partindo do verniz, você coloca o alimento em contato com a lata. Entendi. Esse metal pode ser tóxico. Então, nada de amassar. Nada de estufar. Nada de estufar, pontos de ferrugem, nada disso. E outra coisa nessa lata que você falou, você nunca pegar uma lata e já direto abrir. Por quê? Lava a lata primeiro para depois você abrir a lata. Porque se tiver alguma sujeirinha aqui... Dá um exemplo, você lava com água e sabão ou só água? Lava com água e um detergente, um sabão, lava bem para depois você passar. E ver também se o seu abridor não está enferrujado, porque aí não vai adiantar nada você lavar, viu, amiguinha? Vai pegar, contamina, porque seu abridor O abridor está contaminado. Está contaminado, então... Muito cuidado. Doutor Roberto, vale é isso mesmo? Não, tá perfeito. Essa lavagem é interessante. Quem tiver alguma dúvida, pega um papel, dá uma passadinha em cima da lata, ela sai escura. Então, lavar com água e sabão. O que está dentro das latas, geralmente, ela está com uma pressão negativa, né? A hora que você abre uma lata, você fura, ela faz pss, assim, ela chupa. Então, se estiver suja, ela vai chupar para dentro. Já entendi. Tá? Então, se estiver contaminado, vai para dentro. Outra coisa, você abrindo a lata, use tudo. Se não usar tudo, retire e coloque numa outra embalagem. Que Doutor Roberto, uma pergunta. Imagina que isso daqui é aquela embalagem de suco de molho de tomates que as donas de casa fazem molho toda hora. Né? Nessa embalagem assim, elas cortam, põe na panela, deixa metade e leva para a geladeira. Também é ruim? Se for esse tipo de embalagem, não tem problema. É só você abaixar a binha. Se for de lata, retire. Bem, no setor de hortifruti, o principal problema são os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são invisíveis, né, doutor Roberto? A olho nu. Eu não estou vendo o agrotóxico. E tem dois tipos de agrotóxicos, tá? Tem um agrotóxico de ação que a gente chama de sistêmica, que é aquele que foi colocado na terra, até criminosamente foi colocado, que é absorvido pela raiz. Esse nunca mais você tira, você vai comer esse agrotóxico. Agora, aquele que é apenas pulverizado por cima, né? Esse é só numa lavagem com água, ele foi jogado por água, né? Ou aquele água que levou. Então você usa água corrente em grande quantidade que você vai minimizar bastante. E como que se faz, por exemplo, esse morango, ele ficou na terra, ele pode estar contaminado com agrotóxicos. Como é que a gente faz, a dona de casa? Bom, as frutas, elas têm uma característica, frutas e hortaliças, né? Ela tem uma característica física que tem um nome assim bem complicado, chama uptake. Olha que nome. O que é esse uptake? Se você colocá-los na água na mesma temperatura, ele vai agir como se fosse um rolo de papel higiênico quando você joga na água. Entendi. Ele absorve com toda a contaminação. Então, para evitar essa característica, você coloca na geladeira, pelo menos por 2 horas, retira, lave em água corrente, uma por uma, fruta por fruta. Antes de lavar, retire o cabinho do morango. Esse cabinho, né? Exatamente. Que aqui que localiza as bactérias, adoram aqui, né? Olha, é uma das concentrações. Né? Aí você retira esse morango, faz uma solução de 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária de boa procedência, não odorizada. Olha. 1 colher de sopa por litro de água, deixa por 5 minutos, retira, enxágua novamente. E aí você pode comer. Pode utilizar à vontade. Palmeirinha, quando a senhora compra, por exemplo, uma alface como essa, o que a senhora costuma fazer? Eu costumo fazer assim, eu costumo olhar para ver se não tem nenhuma estragada junto. Ok. Tá? Vejo que esteja toda por igual, olha, você está vendo que está todas por igual, está fresquinha. Certo. Se tiver algum pé que está estragado aqui, ou algum bichinho, eu não uso, eu vou procurar uma outra que esteja bem fresquinha, porque você vai levar novamente na geladeira, você vai usar, não vai usar agora. E também sempre lavando bem a verdura, colocando num papel absorvente e colocando no saquinho sempre limpinho, porque isso acontece muito, doutor. Esse é o problema. Eles pegam e levam nesse saquinho mesmo para a geladeira. Entendi. Faz esse processo aqui e vai para a geladeira. Entendi. Se você tiver alguma coisa dentro aqui junto, vai estragar. Vai estragar. Eu queria perguntar para o doutor Roberto agora, essa fruta aqui, o nosso melão, e também a nossa laranja, como são frutas de cascas bem grossas, tem problema, doutor Roberto? Ou eu já posso descascar, comer, descascar a laranja? Ou eu preciso higienizar também? Mas as pessoas usam água morna. Água morna? Água morna, água pelo menos 10 graus acima da temperatura, justamente para evitar esse uptake.
Que já deu muito problema em algumas frutas exportadas, nossas, que o pessoal ia analisar, de repente encontraram salmonela dentro de mangas. Dentro da manga? Dentro da carne da manga. Então, e foi justamente por causa disso. E o que a Palmeirinha falou também maravilhoso, essa de tirar a embalagem, né, que troca, que tem inclusive algumas feiras que utilizam até jornal. Gente, pelo amor de Deus, jornal, nem o jornal do dia pode. Entendi. Né? E Roberto, tem que lavar para deixar na geladeira? Primeiro você coloca na geladeira, depois você lava. E depois pode recolocar na geladeira? Pode recolocar na geladeira. Por exemplo, nós comemos... Se a Palmeirinha me convida para comer um melão na casa dela, nós comemos o melão, né, Palmeirinha? O que sobrou pode colocar na geladeira que não tem problema? Sem problema nenhum. Inclusive tem gente que fala, pô, mas se eu colocar uma alface suja, vai contaminar. Gente, não existe bactéria marciana, ela não vai passar de um local para outro. Roberto, o frio da geladeira mata a bactéria? De maneira alguma. Nem o frio do congelador, nem o frio do freezer. Tá? Se você congelar uma porcaria, quando você descongelar, você vai ter 2 porcarias. E por que você tem que pôr na geladeira antes, então? É porque ela diminui a velocidade de crescimento da bactéria. Bem, guarde bem essas dicas e fique sempre atento às datas de validade dos alimentos. Proteja a sua família de doenças causadas pela contaminação alimentar. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação. Dona Palmeirinha. Obrigada. Olha, foi um grande prazer tê-la aqui hoje. Obrigada. Dá um abraço em mim, que olha, essa data no nosso programa vai ficar histórica, viu? Obrigada. Ter a senhora aqui hoje foi uma grande honra. Que é muito importante, porque esse programa precisa, porque a dona de casa, eu estava assistindo um seu que você fez essa semana passada, eu adorei. Obrigado. Porque às vezes você tem diabetes e não sabe, você falou tudo. Muito obrigado. Olha, parabéns, viu? Aqui é sua outra casa, viu? Obrigada. Obrigado. No Tubo da Realidade, vamos conhecer a história de uma mulher que passou boa parte da vida lutando contra a balança. Por várias vezes a Sandra tentou emagrecer e até conseguiu, mas pouco tempo depois recuperava todos os quilos perdidos. Ela chegou a pesar 54 quilos aos 22 anos, quando atingiu seu menor peso. Depois engordou mais de 60 quilos em 15 anos. Vamos ver. Meu nome é Sandra, tenho 37 anos, fiz faculdade de turismo e meu grande problema é emagrecer. Eu sofro do efeito sanfona. Aos 14 anos eu fui ao médico, tomei fórmula, emagreci bastante, mas assim que eu parei de tomar, engordei tudo novamente. Eu fiz todas as dietas que existem. Eu emagrecia, enquanto eu estava fazendo, é óbvio, eu emagrecia, mas aí parava de fazer e engordava tudo de novo. A atividade física eu detesto, porque não dá para fazer com esse peso todo, eu sinto muita dor pelo corpo, não tem como fazer. Eu parei de trabalhar porque não estava aguentando mais ir, de tanta dor que eu sinto dor no corpo inteiro. E a alimentação, no café da manhã eu como pão com creme de avelã, café com leite, com açúcar, outro pão francês com manteiga, porque eu não gosto de margarina. No almoço, arroz, feijão, carne e refrigerante, né? Eu gosto de comer pizza na janta, de dia de semana mesmo. Para dormir, eu vou dormir sempre comendo chocolate, porque não aguento. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, eu não ia comer tanto assim, ia comer pouquinho para ser magra, porque ser gorda é muito difícil. E a Sandra está aqui conosco. Obrigado por dividir sua história, Sandra. Como vai? Tudo bem? Conta pra gente como é que foi isso de se emagrecer, ficar toda bem, de repente se engordar. Como foi esse processo? Eu sempre fiz dieta. Desde pequena? Desde pequena. Sempre fiz dieta com remédio. Enquanto tá tomando, enquanto tá fazendo, tá emagrecendo. E como se sentia quando você ficou magra? A rainha, né? Rainha do mundo, né? Beleza, roupa, não tinha problema com roupa, não tinha problema com nada. Disposição, qualidade de vida. E Sandra, o que te levou assim? Você ficou muito ansiosa, deprimida? Tem alguma coisa assim? Não, né? Você gosta de comer? Mesmo, você gosta? Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, sem motivo, com motivo. Como os quilos a mais pesavam na sua vida e pesam na tua vida hoje? Nossa. Se abre um pouquinho pra gente agora. Quilos a mais pesa por causa da saúde. Eu sinto muita dor no corpo. Você sente isso? Muita dor. Não dá pra andar, não dá pra fazer nada, é até ruim pra dirigir. Subir escada, você sobe? Não, imagina. Não? Subo devagarinho. Um passo pra frente, 3 pra trás, daquele jeito, né? É ruim, muito ruim. Eu posso te ajudar
a chegar no seu objetivo, mas você vai ter que me ajudar. Você topa? Você quer esse desafio? Topo, claro que Aceita esse desafio na frente de todo mundo? Aceito. Aceita? Lógico. Agora, vem comigo. Eu vou te levar para o nosso tubo da realidade. E ele vai medir em você como que você realmente está. Tá ok? Porque eu vou querer a realidade agora. Vamos ver como é que você está, Sandra. Você está com 118 quilos. Isso. Sua cintura está com 123 centímetros. Seu IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, que tem que estar por entre 20 a 25, 52 já é um número bem alto. É isso mesmo. Você já está com uma obesidade bem avançada. A glicemia, que é o açúcar no sangue, 104, está um pouco alta. E seus triglicérides, que é um tipo de gordura no seu sangue, está 161, ele também está um pouco alto. É isso mesmo. Mas o que interessa no nosso programa é a tua diferença de idade. Tem a idade cronológica, que é a idade que você nasceu, que está marcado no teu documento de identidade. Agora, para nós importa a idade biológica, que é a idade do que o teu corpo mostra e teu corpo fala. Então vamos começar outra vez pela sua idade cronológica, que é 37 anos. Certinho. Certo. Agora vamos ver sua idade biológica, que é realmente quanto o seu corpo está mostrando que você tem. Nossa. 41 anos. Você tem 4 anos a mais que você não precisava ter. Você podia ter 32 anos na idade biológica. Mas, como nos interessa nesse programa, não é a sua plástica, não é a sua silhueta de beleza da mulher, mas o que interessa pra gente é a sua saúde. Então agora, vem aqui comigo, eu vou trazer a Sandra agora no novo plano de vida que ela vai encontrar. Como ela prometeu para nós que vai cumprir, então agora eu estou tranquilo, porque inclusive eu vou chamar a doutora Andréa Esquivel, que é nutricionista, e vai me ajudar também. Andréa, por favor, boa tarde. A nutricionista, a doutora Andréa, montou um cardápio, que esse cardápio, ele inclui carboidrato, proteína, tem até gordura. Andréa, vamos começar pelo café da manhã? Olha só o café da manhã da Sandra, prestem atenção vocês. São 3 pães franceses. 3 pães franceses. 3 pães franceses com manteiga. Um pão com creme de avelã. Com creme de avelã? Você gosta de creme de avelã? Oh. E aqui, o que é isso aqui? São 2 fatias de bolo de chocolate com creme ainda. Com creme. Com recheio e cobertura. E para rebater, 2 xícaras de café com leite. O total de calorias só do café da manhã da Sandra, 1.697 calorias. É quase o que a gente precisa em 24 horas. Exatamente. Sandra, chega, hein? Acabou. O que vai ser agora para ela? Eu mantive pão, trocando o pão francês por um pão integral. Certo. Trabalhei o doce que teria no creme de avelã, eu trabalhei com geleia. Geleia. E essa geleia pode ser geleia normal ou geleia sem açúcar? É uma geleia sem açúcar. A gente já tem no mercado boas geleias sem açúcar, só fruta. Sim. Então ela fica uma fonte de fruta já. Que já é alguma coisa muito importante. Trabalhei com queijo branco. Então eu coloquei um queijo branco que pode comer junto com o pão. E ela tem um equilíbrio melhor de fonte de cálcio, que também é muito importante para ela. Andréia, mas não tem, como você falou da fruta, não tem fruta no café da manhã dela? Tem, eu bati aqui, eu fiz uma vitamina. Fruta de manhã é importante, hein, gente? Então eu trabalhei uma fruta processada como na forma de geleia e uma fruta fresca na forma de vitamina. Que fruta é essa? Banana. Banana. Você gosta de banana? Oh. Gosta? Gosto. Mas como que você fez essa vitamina? Bati com aveia e leite e um pouco de chocolate. E esse leite é integral ou leite desnatado? Leite desnatado. Então tem aveia, leite e banana. E banana. E um pouco de chocolate. Uma banana, 2 colheres de sopa de aveia. Então, aveia é um cereal integral, é um carboidrato. E tem fibra, né? Tem uma fibra muito Isso boa. aqui. O café com leite, que é o que ela gosta. Então, entra um café com leite. Bom café da manhã, hein? Olha, veja só, aqui tem 540 calorias. Ela saiu de 1.697 e já foi para 540 calorias. Bom, agora vem para cá. Vamos todo mundo pro almoço. Como é que era o almoço da Sandra? Conta como é que era o almoço dela antigamente.
Pode falar. Aqui a gente tem 2 pratos de macarrão com molho bolonhesa e mais 2 copos de refrigerante. Então, isso somava, só de vocês irem ao almoço da Sandra, 1.156 calorias. Conta pra gente a sua sugestão para ela. A proposta, para continuar no macarrão, então eu não estou quebrando essa imagem do carboidrato, da massa. Eu trabalho com um macarrão integral, então rico em fibra, rico em carboidrato de baixa digestão. E André, ela pode escolher qualquer massa que seja integral? Pode, qualquer massa. E trabalhei com atum. Atum em água. Você gosta de atum, Sandra? Gosto. Gosta de peixe? Você gosta de peixe? Todos. Ótimo. Para trabalhar. Eu já vi que a Sandra gosta de tudo, viu? Com ela não vai ter problema de fazer nenhum cardápio, né, Sandra? Não. E isso aqui? E um suco de morango. Suco de morango. É uma fruta, só que esse a gente faz com a polpa congelada. Então é uma fruta fresca. Entendi. Então eu estou entrando um equilíbrio muito melhor. Quantas calorias, doutor André? Fala. 365. 360 calorias. Bem, agora vem pro lanche da tarde, não é isso ou não? Isso. Lanche da tarde. Como é que era o lanche da tarde da nossa Aqui Sandra? ela já tinha um lanche um pouco mais calórico demais, porque ela continuava a ter um sanduíche de pão com creme de avelã. Certo. Mais o mesmo bolo da manhã. E ainda, para contrabalançar... Mais um docinho. Um sonho, vai. Sonho. Tá. Recheado, que é um pão frito. O sonho a gente tem que tomar cuidado porque ele é um pão que não é assado, ele é frito. Tá. Então ele é muito mais rico em gordura. Muita caloria. E aqui ainda... Mais 3 pãezinhos com manteiga, né? Um copinho de café com leite. E mais um refrigerante. Um refrigerante. Um Total de calorias, 2.270 calorias no lanche da tarde. E agora... Proposta. Qual é a sugestão? Então, de novo eu venho com pão com geleia. Então também entra o doce. Trabalhei, já que ela gosta tanto de doce e chocolate, eu trabalhei com um bombom. Um bombonzinho? Bombom. Sandra! Bombom. Finalmente um bombom para você, da risada. Que é um bombom que é muito conhecido e que é com pouca caloria, porque ele tem pouco chocolate. Tá. Mas ele é um bombom grande. E isso aqui é pipoca? Isso é aquela pipoca de canjica. Doutora Andréia, pipoca não tem muita caloria? Não, porque esta pipoca é uma pipoca que não é frita, como é a pipoca que a gente faz, usa gordura. Como é essa pipoca? Essa é uma pipoca que é uma pipoca de canjica, daquele milho branco, e que ele entra numa máquina, com pressão ela explode. Entendi. Então não tem gordura nenhuma aqui. E você compra pronto isso? Isso, compra pronto. É uma pipoca que aqui tem um pouco de açúcar, ela é levemente açucarada. E aqui tem um suquinho de... Maracujá. Maracujá para te acalmar. Com adoçante. Com adoçante. Então eu mantive o café com leite dela, que pode ser o leite desnatado com adoçante, e o café é importante para ajudar na carência do café que ela tem, já que ela usa muito refrigerante colado, então eu mantenho o café. Quantas calorias? 763. De novo, tudo isso aqui eu tenho 763 contra 2.270. Bom, agora nós estamos chegando ao final do dia, que é o jantar. Como que era o jantar dela, doutora Andréia? Fala pra gente. Uma dos jantares que é normal dela fazer é comer pizza com refrigerante colado. Ai, que delícia, uma pizza à noite, hein, Sandra? Mas você vai continuar comendo pizza? Olha o que a doutora Andréia fez. Vamos ver. Então, neste cardápio dela aqui, 2 fatias de pizza, mais um refrigerante, 820 calorias quase. E agora? Agora eu mantive pizza. Mas como que é essa pizza aí? Essa pizza é uma massa integral, comprada pronta, que ela é chamada de pizza de frigideira. Entendi. É uma massa bem fininha, que você já compra o disco, ele já vem pronto, assado, você põe na frigideira e joga o seu recheio. Aqui tem frango desfiado, peito de frango desfiado, milho, que é um cereal integral também, que a gente esquece. Gosto. E milho é rico em beta-caroteno, vitamina A, e põe um pouco de requeijão. Então você tem um requeijão, pode ser um requeijão cremoso. Você está sendo muito boazinha com ela, até requeijão tem um pouco aí. Tá, e aqui, o que é isso aqui? Desculpa, Isso André, aqui de sobremesa é uma gelatina com maçã. Com maçã. Eu tô colocando a maçã picadinha, é uma fruta, e ela tá comendo como se fosse numa forma de doce, com uma gelatina. Então vai para 468. Metade do que ela tem. E se ela quiser, antes de dormir, comer alguma coisa? Que é o que ela já comia. Antes ela comia chocolate. Certo. Né? Vendo uma TV e coisa assim, ela já encarava um chocolate. Ninguém é de ferro, né? Agora, esse chocolate é de leite, né? Chocolate ao leite normal. Eu já vi que você fez uma sugestão de chocolates também.
Vocês são muito amiguinhas, eu tô achando aqui, viu? O chocolate você deu pra ela, não é, Andréia? Exato. Por quê? Porque o chocolate, ele tem uma substância que ajuda muito a diminuir a ansiedade, para diminuir aquela fome noturna que ela tem, para aquele ataque noturno. Então, o chocolate vai ajudar no cérebro a dar uma tranquilizada e tudo mais. Mas tem que ser o chocolate escuro. Ah, olha só, gente, é chocolate escuro. Posso falar chocolate amargo, não? Chocolate amargo. Posso falar? Tem Tá que certo. falar o chocolate amargo e é um chocolate com muito cacau. Então, ele tem que ter, no mínimo, 60% de cacau. E por que você pôs leite? O leite é outra coisa que tem triptofano, que é essa substância também calmante, que dá a sensação de melhora para o sono. E ele ajuda, então, a tranquilizar para que ela tenha um sono que ela não precise levantar à noite para comer. Gente, com esse plano nutricional de 6.000 calorias por dia que a Sandra consumia, ela agora passa a 2.700 calorias. Imagina, de 6.000 e para 2.700. Mas eu tenho que chamar atenção para um detalhe muito importante agora. Não adianta fazer tudo isso se a Sandra não fizer atividade física. E a atividade física que a Sandra faz, eu vou te aconselhar, não é correr, não é pedalar, não é nada disso, não é pular corda. Você vai andar só caminhar. Você vai começar caminhando 15 minutos, vai passar para 20, para 30, 45. Aí o dia que você caminhar 1 hora, você vai lembrar de todos nós aqui no programa. Você pode fazer isso? Posso. Caminhar, começar 15, 20, para você não ter lesão. Porque se você tiver alguma lesão, aí você não vai poder fazer mais. Que tal? Tudo bem? Vamos começar a fazer isso? Vamos. Você gostou dessa proposta? Adorei. Gostou mesmo? Olha, esse adorei aí. Bom, nós já te ensinamos o caminho, Sandra. Agora é com você. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Agradeço a doutora Andréia. Muito obrigado que você veio aqui. Hoje eu vou mostrar como você pode se exercitar gastando quase nada, com um exercício de criança que faz muito bem também para nós adultos, que é pular corda. Por isso, eu convidei a professora e especialista em pular corda, Núbia Cancelli Faria. Núbia, tá bom? Você vai me ajudar hoje aqui? Vou te ajudar. Eu quero ver o que você vai inventar, viu? Bom, a Núbia trouxe os assistentes dela, os atletas, o Bruno, o Otávio e a Melissa, que vão nos ajudar, não é? Agora eu queria te perguntar o seguinte, já que você é especialista no assunto, quais são os músculos principais que a gente ativa quando pula corda? Pernas, Perna. abdômen e trabalha braço. E a perna tanto faz o músculo da frente como o músculo de trás, pega toda a perna. Pega toda a perna, inclusive panturrilha, então tem que tomar cuidado para não ficar pulando só na pontinha do pé, mas trabalha toda a perna, glúteo, trabalha tudo. Tem que estar com o abdômen firme. E aquela telespectadora que está vendo você agora, que está com uns quilinhos a mais aqui, ajuda a queimar? Ajuda. É uma ótima atividade que você pode substituir por uma esteira, por uma caminhada, se você quiser. E ocupa pouco espaço, em qualquer lugar que você tiver, tira ela da bolsa e dá para praticar. Ô, Núbia, você tem alguma ideia de quantas calorias você pode queimar pulando corda? Olha, dá para perder umas 300 calorias, uns 15 minutos, dependendo da intensidade. Vamos ver, quero ver. Vamos jogar a corda lá pra frente? Vamos lá? Vamos começar? Então vai. Ó. Ué, não é que eles pulam mesmo, hein? Olha aí, ó. Não é que eles pulam corda? Errou, começa de novo. Joga a corda lá pra frente. Pra não forçar o braço. E entendi. o pulo, ele tem que ser pouquinho, nada de pular muito alto. A corda tem que bater pertinho do pé pra você não fazer aquele erro de criança, sabe? Esse pular é duas péssimo, vezes. né? Isso é ruim, porque você cansa muito e perde pouca caloria, porque você tá toda hora recomeçando. Então, faz um 8 pra entrar. E vai. Aí você pode pular só de um lado, pular só de outro. Entendi. Aí trocar o peso da perna. Já ficou craque nesse? Começa a chutar. Uau. Chuta, calcanhar lá na frente, joelho alto. Você teve muita dificuldade de entrar na corda, não conseguiu pular? Uma dica para quem está em casa. Coloca a corda aqui do lado e pula ao mesmo tempo. Então você vai começar para entender. Você tem que pular no mesmo ritmo da corda. Tá bom. Isso já cansou. Então você vai devagarinho, aí vai, pula a corda e vai aumentando. Olha, gente, a gente queria agradecer a Núbia e os atletas que ela trouxe. Parabéns, muito obrigado. Obrigado que vocês vieram aqui, ok? Obrigado pela participação.
Fico feliz que vocês tenham passado a tarde conosco e agora vocês já sabem. Fique de olho na data de validade dos produtos que você compra no supermercado e na higiene do local. Reeduque sua alimentação e pratique exercícios para manter-se longe do efeito sanfona. Pule corda é uma brincadeira que, além de não custar nada, faz muito bem ao teu corpo. Nesta segunda, o doutor tira as suas dúvidas. Praticar exercício durante a noite atrapalha o sono? Porque eu, com mais de 48 anos, ainda tenho isso. E aí, doutor? Nesta segunda, 4 da tarde, aqui na Record. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. A gente se vê amanhã aqui no E aí, doutor? Até lá!